Seria interessante falar um pouquinho sobre mentor, não? Sim, sim. Então, na religião católica, a gente costuma dizer o anjo guardião, né? Nós falamos espírito protetor. É o mesmo ser, é um ser de uma hierarquia mais elevada, que se liga a nós desde o nosso nascimento até o final da nossa existência terrena. Muitas vezes, ele já nos conhecia antes e já tinha por nós um carinho e um afeto, então ele toma isso como missão, né? Ou mesmo por amor, né? Por afeição. E às vezes transcende após o nosso decesso físico, permanece conosco e vamos até reencontrá-lo. São casos e casos. Então, mas não é só ele. Não é só ele. Olha que interessante. A gente fala, puxa, mas eu estou sozinho no meio dessa influenciação. Além desse mentor, nós temos também espíritos que gostam de nós, né? Os espíritos familiares. Digamos que você teve um avô que te amava muito. E aí ele passou para o mundo espiritual. Dentro das suas condições espirituais, ele pode obter a permissão e vir aqui também te ajudar um pouquinho. Claro que com certos limites e às vezes até auxiliado por um espírito de uma hierarquia superior. Mas você tem mais esses amigos, que a gente chama amigos, que nos amam, espirituais. E esses limites é o do livre-arbítrio? É como se fosse um pai que ajuda, mas não pode fazer a lição de casa no lugar do filho? Exatamente, porque quando você ainda tem recentemente os sintomas recentes daquilo que você viveu na carne, você tende a confundir um pouquinho, né? Um mentor que já está mais afastado da vida física conhece profundamente o nosso eu e sabe que os problemas e desafios que a vida nos oferece são momentâneos, apenas provas para nos fazer crescer. Às vezes esse parente não, ele quer tirar, né? Quer tirar o peso das nossas costas e não pode. Eu me lembrei agora, eu conversei bastante com o Emerson antes, foi até bom, né? A gente estava conversando, né? Aí falando assim, então vamos supor, aquele que vai numa colônia espiritual, como o nosso lá, já está evoluído. Aí eu falei, não, né? No meu modo de ver, não. Ele tá numa condição um pouco melhor dos que estão abaixo, mas ainda com muitas coisas a melhorar. Aí eu exemplifiquei ali, conversando com ele, que eu lembrei de ter lido no livro do André Luiz, que ele tá junto, eu não vou lembrar agora o nome do espírito, né? Eu não sei se era Vicente, eu não vou lembrar. Melhor não falar do que falar errado, né? E eles vieram vamos dizer, numa caravana para ver os seus familiares, ajudar na Terra ali, né? Os encarnados. E eles estão ali junto com outros espíritos e tal. E ele vê que o genro, né? Aquele que é casado com a sua filha, tá dentro de um prostíbulo. E aí ele fica revoltado em defesa da filha. E ele vai para cima dele, dá um murro no plano espiritual. E aí tem uma mentora, uma senhorinha lá que acolhe ele, né? Não, filho, tal. Então é curioso, né? Que você vê, às vezes para ajudar um desconhecido, a gente não se envolve na história. A gente vai, ajuda, auxilia. Agora, quando é com os nossos, exatamente, a gente já tem uma outra visão de justiça, outra visão de certo e errado, e quando a gente vai ver, né? E é o que ele relata, né? É porque eu me desequilibrei, né? Ele se exato. Ao longo da obra de André Luiz, principalmente os primeiros livros, acontece muito isso, né? Porque você ainda está, de certa forma, ligado à matéria. Aqueles teus parentes que você reencarnou com eles estão ali, né? Muito próximos. Então você não aceita. Tem um sentimento de amor possessivo, né? Isso, exatamente. Então, no próprio nosso lar, quando ele pede tanto, né, para visitar a família, e quando ele consegue, que ele chega e vê que a mulher já casou pela segunda vez, o primeiro momento é revolta, até ele entender que aquele é um irmão que ele tem que agradecer, porque terminou de
criar os seus filhos e apoiando a sua companheira nas lutas da vida. Aí é onde ele se predispõe a ajudar na cura, né? Sim, que sim. tem lá no livro. Mas é assim mesmo. Então, eles têm uma liberdade restrita, sempre de acordo com as suas capacidades, é claro, né? Mas sempre teriam alguém auxiliando, como é esse caso que você citou, né? Sim. Mostrando para eles, calma, olha, ele está usando do livre-arbítrio. E olha que interessante, a mãe do André Luiz, que já está num nível evolutivo muito mais alto, né? Tanto que para visitá-la, onde ela se encontra, ele também vai em desdobramento, né, Isso do que é seu interessante, perispírito. né? Porque ele já está desencarnado e Isso. ainda faz um novo... Ela já tem um amor tão puro pelo esposo, o pai dele, que está no umbral, por tê-la traído com várias mulheres, né, também prostíbulos, que estão ali ligadas a eles, né, magneticamente. E ela, olha só o que é quando o espírito evolui. Se predispõe a reencarnar, recebendo como filhas As amantes. as amantes do esposo. Então você vê, E ela não... O André Luiz indaga ela que ela já não precisava mais reencarnar na Terra, né? Mas- O grau evolutivo que ela tinha já não era mas mais é necessário. o amor, né? É como o doutor Bezerra, né? Quando Jesus oferece, Nossa Senhora oferece para ele a possibilidade já de continuar sua trajetória em mundos mais elevados, ele pede para ficar, né? Para auxiliar a terra que ele ama tanto, né? Os irmãos da terra. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.